Salve, rapaziada, vamos embora para mais um vídeo no canal de Cartola FC, trazer a nossa parcial da rodada de número 4, que a gente está com 88 pontos, valorizamos 10 cartoletas, e vou trazer também um esboço depois para vocês do meu time principal para essa rodada. Aqui no meio de semana já tem jogo, então nesse vídeo eu vou trazer uma análise dos jogos, trazer o palpite de um ou outro jogador que eu acho interessante. Então, se você for novo no canal, não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, que ajuda bastante no crescimento. Sempre que o YouTube recomendar algum vídeo novo, tá sempre aparecendo para você de Cartola, beleza? Então vamos embora pro vídeo. Então, família, começando a passar o olho aqui nos jogos da rodada 4. O Cruzeiro, quem diria, nossa, quem fechou a zaga do Cruzeiro, não passou um perrengue ali. O Cruzeirão tomou o gol do Santos, o Wesley imitou, o pessoal tava tudo de Bruno Rodrigues, então vale a pena ali o Cruzeiro, era ótimo, opções, os dois laterais do Cruzeiro pontuaram ainda, então quem apostou foi bem. O Fluminense e Vasco foi um jogo aquém da expectativa. Cano incrível, não marcou gol de novo. Eu estou acreditando que nessa rodada ele possa marcar, tá? Vai depender dos mais escalados. Os mais escalados não estão pontuando muito bem. Até agora os mais escalados, o atacante mais escalado pelo menos não marcou gol nem assistência. Então fica de olho nisso aí. E o Vasco, né? O Pedro Raul acabou fazendo um gol de início ali numa falha do Fábio. Mas aqui eu vi até com o provável SG. Jogo A1 foi aquém ali, o Arias fez uma pontuação até mediana, mas sem muito detalhe para esse confronto. Na América Mineiro e Cuiabá, o jogo esquecido das 11 horas, teve um joguinho bom de gols ali, o Cavicchioli foi a estrela da partida, foi expulso. Fora isso, Benítez fez uma boa pontuação, um jogador que a gente indicou. São Paulo Internacional, aí tem um detalhe interessante que a gente soltou no nosso grupo lá do WhatsApp. Quem é sócio sabe muito bem disso. A gente falou, o Internacional vai poupar os jogadores provavelmente. Se poupar, o São Paulo é excelente para SG. Então, poupou o Internacional, o seu time, não entrou com o time titular, entrou com alguns jogadores ali, mas o São Paulo conseguiu segurar esse SG e tinha chance também, probabilidade de gol para atacante para esse confronto. Não é à toa que o Luciano fez gol, perdeu o pênalti, fez gol depois. A gente indicou o Caleri, acabou que ele não entrou em campo. Atlético Paranaense e Flamengo, quem diria em Santos? Nossa, quer voltar para o Atlético Paranaense? Vai embora de uma vez. Entregou a paçoca lá, Vitor Roque deixou dele. Flamengo fez o seu gol com o Gabriel. Mas aqui um jogo também é aquém, cara. O Flamengo ainda está devendo muito ainda, deixando muito a desejar. Então vamos ver o Flamengo, a obrigação ganhar do Goiás de lavada. Então vamos postar alguns jogadores do Flamengo. Bahia e Curitiba. O jogo que a gente focou em mais jogadores foi esse. A gente botou pro Caule, Everaldo. Então a gente colocou uma peças a mais nesse confronto. Tinha até o Tassiano, peça boa também. E a gente conseguiu pegar ali o Caule com 2 assistências. No próximo jogo, às 18h30, a gente tem um Botafogo e Atlético Mineiro. O Botafogo é a surpresa do Brasileirão até o momento. Primeiro colocado, 12 pontos. Eu estou querendo zicar o Botafogo nessa rodada, eu vou explicar porquê, tá? O Botafogo aqui, o Hulk não jogou muito bem, fora de casa ele não está fazendo uma boa pontuação. O mando de campo é o fator predominante, no meu ver, para a Cartola. Aqui a gente tem um Goiás e Palmeiras. O Palmeiras destruiu. Quem apostou no Palmeiras aí tá feito. O Palmeiras destruiu. A gente tinha Veiga, tinha Piquerez, tinha Gomes, não teve nenhuma peça ofensiva, mas também quem foi de Rony, então não se deu bem. Grêmio e Bragantino, um jogaço aqui, deu para colher muitas informações boas desse confronto. Meio de campo ali do Red Bull Bragantino, Bruninho, Matheus Fernandes e o Lucas Evangelista jogaram muito bem, e o Juninho Capixaba voltou a fazer uma boa pontuação, lembrando que ele já jogou pelo Grêmio, então ele fez 11,30 aqui, uma pontuação excelente dele. E o Corinthians está jogando com Fortaleza até o momento. Nada a declarar desse confronto, torcer para o Roger Guedes marcar o dele. Estou mostrando aqui a minha parcial, né? Como eu falei, estamos com 88 pontos. Ainda tem uma questão do Veiga aqui, se der uma FT aí, uma finalização na trave, que estão questionando aí, o lance não é tão claro, mas pode subir 3 pontos aí de pontuação. Na verdade, 1,80 de pontuação, né? Porque já foi cobiçado 1,20, vai ter que aumentar mais 1,80. A gente pode talvez fazer 90 pontos. O que deu certo foi nosso ataque aqui, Luiz Soares deixou dele. Tava na cara que essa rodada ele ia marcar o dele e não deu outra, marcou o dele. Everaldo nunca mais. Everaldo, a gente quis dobrar a Caule e Everaldo aqui, não deu certo. O Everaldo saiu, o Caule deu 2 assistências. Poderia estar dando certo o combo, mas não deu muito bem. O Cano tá deixando a desejar, 5,40, fez 8,10 aí com o capitão. Então, mediano, o Cano finaliza muito, é um jogador de média básica, vale a pena até colocar de novo nessa rodada. Rafael Veiga, Caule e Bitelo. Aqui a minha dúvida era entre Bitelo e Cristaldo, ainda falei ainda, comentei, falei, poxa, os dois são uma excelente, faz a dobradinha, quem diria que ia ter pênalti e o Soares ia deixar o Cristaldo bater, né? Ninguém imaginaria isso, mas se não fosse isso, o Cristaldo entregar 7 pontos,
A média base dele está muito alta jogando em casa junto com o Bitelo. Nas laterais eu optei por Rubens e Piquerez. O detalhe é que o Rubens ele saiu, entrou o Patrick no intervalo. O Rubens ia estourar uma pontuação muito boa se não tivesse sido substituído. Na zaga errei nesse Oliveira, não queria ir com ninguém da parte defensiva do Grêmio e acabei optando por Oliveira, não foi muito bem, deixou a desejar. Pensei que o Cruzeiro conseguisse segurar um SG, não conseguiu. O nosso treinador foi do Bahia. O goleiro Everton também garantiu um bom SG, 5 pontinhos. Então esse aí foi a nossa pontuação até o momento. Simbora para a rodada 5, a análise que eu falei. Santos e Bahia. Santos é favorito até o SG nessa rodada. O Bahia fora de casa ele está um pouquinho enjoado, mas o Santos em casa tem segurado SG. E vale a pena fazer algumas apostinhas. Aqui um jogador interessante do Red Bull Bragantino contra o América. Eu vejo na parte defensiva o Juninho Capixaba. O SG não é garantido, mas o Juninho Capixaba voltou a fazer uma boa pontuação. Olho nele para essa rodada. No meio de campo temos Bruninho e Matheus Fernandes. São boas peças. No ataque, Eduardo Sacha também deixou o seu golzinho contra o Grêmio. Quarta-feira, 19 horas, Internacional e Atlético Paranaense. Dependendo aqui de como é que tiver o andar da carruagem, o Alan Patrick pode ser uma boa. O René também, estou pensando em desarme. Mas aqui é um confronto que eu vou fugir desse jogo. Flamengo e Goiás. Aqui está aí a maré boa da rodada. Vamos ver. O Flamengo precisa vencer, cara. Aqui o Flamengo vai tomar o gol, vai quebrar nossa rodada. Já estou vendo. Mas seguimos. Vamos focar ali, pelo menos uns 2 defensores do Flamengo tem que ter. O Ayrton Lucas é o primeiro que eu cito. Na parte ofensiva, um atacante do Flamengo, Gabigol ou Pedro. Tem que ter também. Próximo confronto, Cuiabá e Atlético Mineiro. Aí é outra questão interessante, que o Atlético Mineiro tentando o Cuiabá lá. Eu lembro que teve um jogo que acho que foi 1-1. E o Cuiabá em casa, ele tá fazendo uns golzinhos. Tá meio chato esse jogo. Hulk fora de casa. Então não sei, aqui pode talvez aqui pensar num Hulk mais ousado. Palmeiras e Grêmio às 21h30 na quarta-feira, um jogão aqui, expectativa que Soares aí possa enfrentar o Palmeiras de marcar o seu golzinho, mas Palmeiras segue favorito para o SG, Gustavo Gomes, Rafael Veiga, temos também Dudu que gosta de jogar contra o Grêmio, lembrando que é lei do ex também. Cruzeiro e Fluminense, esse confronto pode dar o que falar aí, Cruzeirão cabuloso. Eu vou falar o que eu citei. Na última rodada a gente fechou a zaga do Cruzeiro num time tiro curto, zicamos o Cruzeiro. Essa rodada eu vou zicar o Botafogo, vou fechar a zaga do Botafogo, porque o Botafogo tá muito bem. O time que a gente tá fechando a zaga tomando gol, então vou ver se eu zico o Botafogo. Mas voltando ao jogo do Cruzeiro, eu vejo Bruno Rodrigues com uma boa, Matheus Vital. Os 2 laterais do Cruzeiro estão pontuando muito bem, vale a pena colocar um deles. E no lado do Fluminense o Cano. Foda que se você pôr o Cano, você vai ter que colocar o Cano contra um lateral. Não seria ideal nessa rodada. Agora para quinta-feira a gente tem Coritiba e Vasco. Um jogo aí que eu vejo o Vasco como favorito. Assim, na tabela não, mas no jogo em si está muito bem postado em campo. Pedro Raul e Gabriel Peck estão jogando muito bem. Até o Alex Teixeira é uma boa porque o Coritiba cede muito para atacante. O Botafogo e Corinthians na parte defensiva eu gosto do goleiro do Botafogo. Está catando muito bem. Na parte ali o zagueiro Vitor Cuesta pode ser uma boa também contra o Corinthians. Vamos ver, esse jogo aqui também dá para pegar 1 ou 2 peças no máximo. Na parte ofensiva, Tiquinho deve voltar e Eduardo também. Então, fica de olho nesses 2 jogadores. Último confronto, Fortaleza e São Paulo. Um jogo aqui para aqui das expectativas. Também não vou ficar olhando muito para esse jogo, último jogo da rodada. Eu consigo citar ali o Thiago Galhardo na parte ofensiva, o Moisés, estão jogando muito bem. E até um Pochettino no meio de campo. Caleb também é um jogador de desarme. Do lado do Fortaleza. Do lado do São Paulo, só consigo ver ali na parte ofensiva o Caleri com boa peça. Defensivamente não traz controle, apesar que o Dorival o time mudou um pouco, mas dá para pensar ali na parte da ofensiva em Caleri, beleza? Então vou mostrar a vocês aqui o meu esboço do meu time, trazendo um time de um pouco diferente para essa rodada, né? Como o mercado está fechado ainda, então eu não consegui montar o time, mas já vou trazendo aqui para vocês que eu devo ir assim. Goleiro Lucas Perry do Botafogo, como eu falei, tem grande probabilidade aí de fazer boas defesas. Nas laterais, Juninho Capixaba e Ayrton Lucas. Acho que esses 2 aí vai ser quase unânime na rodada pelos confrontos. Talvez a galera possa querer ir de Piquerez, mas eu vejo o Ayrton Lucas unânime e o Juninho Capixaba uma apostinha boa ali, que joga em casa também contra o América. Na zaga eu coloquei o Gustavo Gomes do Palmeiras e Eduardo Balmer do Santos. Uma peça ofensiva do Santos, acho interessante você ter. No meio de campo eu vou de Bruninho do Bragantino, Rafael Veiga do Palmeiras e Eduardo do Botafogo. Não estou linkando aqui a questão do Veiga com o Gomes e também linkando o Bruninho com o Juninho Capixaba. No ataque, fazer uma aposta no Bruno Rodrigues contra o Fluminense, Gabriel do Flamengo e Cano do Fluminense. Então são 2 jogadores do confronto
do Cruzeiro contra o Fluminense e o Gabriel contra o Goiás, beleza? Então, por enquanto, esse é meu time. Qualquer dúvida, vocês me seguem lá no Instagram, Golden Fishman, igual tá escrito aqui na telinha. O time principal sai lá meia hora antes do mercado fechar, para não atrasar muito. Então, se você for novo, se inscreva no canal, deixa o seu like e vamos embora para mais uma rodada. Valeu!